Você sabia que problemas de funcionamento da sua tireoide podem te deixar broxa? É isso mesmo. Uma alteração de funcionamento tanto para mais como para menos da nossa tireoide pode trazer alterações de desejo sexual, fazer o amigão, o seu pênis ficar meia bomba e começar a broxar e também ter problemas de ejaculação. Então, nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber entre as relações da sua tireoide com o seu funcionamento e a sua saúde sexual. Mas antes eu quero te pedir um favor. Peço que você se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito e deixe seu like, porque isso é muito importante para fortalecer o meu trabalho e ajudar com que esse vídeo alcance um número cada vez maior de homens, beleza? Então vamos começar falando, gente, da importância da tireoide. Então a tireoide é uma glândula que vai produzir os hormônios tireoidianos, que são conhecidos como hormônio T3 e T4. Esses hormônios eles atuam em todas as nossas células, servindo para melhorar o metabolismo, manter uma regulação da produção de proteínas, metabolismo geral do homem. E como qualquer glândula, a nossa tireoide ela é regulada pelo nosso eixo hipotálamo e hipófise. Então existe uma glândula central que mantém o funcionamento da tireoide. Então a hipófise ela vai produzir um hormônio chamado TSH, que vai modular a produção da tireoide. Por exemplo, se os seus hormônios tireoidianos, como o T3 e o T4, começarem a cair, o seu cérebro vai perceber isso aí, através desse eixo hipotálamo hipofisário, e vai aumentar a produção do TSH para estimular a tireoide e fazer com que os hormônios voltem a subir. Por outro lado, se os hormônios estiverem subindo muito, o que vai acontecer é que o seu corpo vai entender que tem muito hormônio tireoidiano e o TSH vai baixar para estimular menos e tentar manter sempre uma homeostase, uma produção normal desses hormônios. E aí a gente vai falar agora sobre os dois tipos de problemas de tireoide. O hipotireoidismo, que é uma diminuição do funcionamento da glândula, e o hipertireoidismo, que é um aumento dessa função. Então, geralmente, o hipotireoidismo ele é muito mais frequente do que o hipertireoidismo, que é uma condição mais rara. Só que o hipotireoidismo geralmente é uma consequência de um processo inflamatório da sua tireoide. Então, existem, na maior parte dos casos, uma doença autoimune, ou seja, o seu corpo começa a gerar anticorpos contra ele mesmo, mais especificamente contra a glândula tireoide. E isso vai fazendo com que essa glândula vai ficando mais inflamada e com o tempo ela pode dar uma atrofiada, diminuir a sua produção. Então, no primeiro momento, ela fica inflamada, muitas vezes não acontece nenhuma alteração. Com o tempo, os hormônios tireoidianos eles vão caindo, o seu cérebro percebe e começa a aumentar o TSH. Então, o primeiro estágio do hipotireoidismo, que é chamado de hipotireoidismo subclínico, é aquele sujeito que tem um aumento do TSH, mas mantém ali os hormônios tireoidianos normais. Com o passar do tempo, esse TSH vai subindo, 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 tentando hiperestimular a glândula tireoide até um momento que ele não dá mais conta. E aí o sujeito vai ter o cenário de um TSH alto e os hormônios tireoidianos baixos. E é aí onde a coisa começa a piorar para os homens. Então, isso vai gerar uma série de problemas metabólicos. O sujeito vai ficar com uma tendência a engordar, vai ficar mais lentificado, com um pensamento mais lento mesmo, aumentar a chance de ter depressão. Do ponto de vista sexual, então o hormônio tireoidiano ele estimula o cérebro para que você tenha o seu desejo sexual. Quando ele está baixo, essa é uma das causas de baixa libido. E com o desejo mais baixo, entra naquele ciclo de o sujeito ser estimulado e isso não se traduzir em uma rigidez adequada. Muitos homens, inclusive, começam a ter dificuldades de gozar, porque conseguem manter uma ereção a duras penas, mas não conseguem ter aquele aumento de excitação. Além disso, a tireoide ela anda lado a lado com a regulação da produção de testosterona. Então, às vezes, se os seus hormônios tireoidianos estão baixos e eles são a sua doença, o hipotireoidismo, muitas vezes a sua testosterona também fica baixa. Então é importante também você não sair aí repondo testosterona em todo mundo que tenha testo baixo sem fazer uma ampla investigação, porque muitas vezes pode ser uma consequência de uma alteração da sua tireoide. Já no hipertireoidismo, a situação ela é bem diferente. Então o sujeito, também por uma doença autoimune, começa a atacar ali o tecido da tireoide, só que em vez de inibir, ele começa a estimular. Daí a produção de T3 e T4 livre vai lá para a lua.
Com isso mais alto, o sujeito começa a melhorar o metabolismo, começa a emagrecer, né? Para alguns pode até parecer uma coisa boa, mas entenda, esse é um aumento de metabolismo de forma ruim. O sujeito fica com muita agitação psicomotora, começa a ter diarreia muitas vezes, também gera alterações hormonais, então você começa a aumentar proteínas que se ligam fortemente à testosterona e começa a diminuir a função da testosterona também. Com a maior agitação psicomotora, o sujeito também pode ter alterações de desejo, alterações de rigidez, e aqui uma condição que é muitas vezes oculta das questões ejaculatórias é a ejaculação precoce. O hipertireoidismo é uma das causas de ejaculação precoce mais ocultas e que precisa ser investigada com o tempo. E aí você pode pensar, doutor, então quando que eu sei que eu tenho o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo? Enfim, gente, não tem como você saber através apenas de uma conversa com o médico. É preciso fazer exames de sangue, sobretudo desses exames, o TSH e os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4 livre. E aí você vai avaliar em que ponto você está, como que está o seu TSH e como que está a resultante dos hormônios tireoidianos. É assim que você vai fazer o diagnóstico. E muitas vezes é um diagnóstico oculto, porque veja, sobretudo no hipotireoidismo, os sintomas eles são muito inespecíficos. Pode ser um caso de testosterona baixa, pode ser um caso de depressão, pode ser um caso de outras alterações metabólicas. Então, sem os exames de sangue, isso não é possível você dar esse diagnóstico. É por isso que eu recomendo que todos os homens com queixas sexuais façam ali um screening, pelo menos do TSH, que é o primeiro hormônio que altera, para saber se de alguma forma o seu hormônio tireoidiano ele está contribuindo ou não para a sua dificuldade sexual. E aí, uma vez que você descobre, você vai tratar. Então, o tratamento do hipotireoidismo é bem simples. É através da reposição hormonal da levotiroxina, que é um análogo dos hormônios tireoidianos. E aí você tem que fazer esse uso crônico, ou seja, uma vez que você começa a tomar esses hormônios, você vai precisar de uma reposição de longo prazo, que é bem tranquilo e vai resolver completamente o seu problema. Já no hipertireoidismo aí é um pouco diferente, porque você tem um hiperestímulo, você tem que fazer às vezes tratamentos direcionados para cortar esse hiperestímulo. Muitas vezes você vai fazer tratamentos com iodo, existe algum tipo de de ablação na glândula tireoide para você não ter essa hiperfunção por tempos muito prolongados, que ela é muito negativa. E independente disso, né, além de você trabalhar numa normalização da tireoide, você vai ter que dar o suporte necessário para que o sujeito volte a funcionar bem. É como eu digo, aqui entra o ciclo das falhas. Toda vez que o sujeito falha a primeira vez, aquilo dali acaba abalando a confiança que ele tem na hora H. Ele começa a brochar, ele fica ansioso. E isso começa a aumentar a adrenalina. Ele vai para a hora H com medo de não conseguir dar conta. Ele pensa, pô, será que eu vou dar conta ou não? Se você pensar isso, isso já é meio caminho para uma falha. Então você precisa dar o suporte de funcionamento. Muitas vezes, a depender do caso, os médicos vão prescrever medicamentos para ereção, como tadalafila e sildenafila. Isso vai ajudar a recuperar a confiança. Não esquecer de dar esse suporte de confiança. Muitas vezes os homens só com orientações conseguem sair dessa, muitas vezes não. Muitas vezes é necessário um suporte medicamentoso. Da questão hormonal, eu vou dizer que, hormonal que eu digo aqui da testosterona, geralmente como é hormônio com hormônio, primeiro é melhor você regularizar a tireoide para ver se a testosterona ela vai regularizar também. Caso não haja nenhuma relação, você veja no segmento que isso não está acontecendo, então talvez uma reposição hormonal com testosterona pode ser necessário também em alguns casos. Mas o mais importante é que vocês tenham consciência que a avaliação da tireoide ela é importante para homens que têm queixas sexuais, seja problemas de desejo, seja problemas de ejaculação, seja problemas de ereção. Beleza? Guardem esse conceito. E se você, por acaso, está com falhas na hora H e não sabe nem por onde começar, já tentou vários tratamentos por aí e nada parece que dá certo, então eu quero fazer um convite especial para você. Venha conhecer o meu treinamento online, que é o desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias, que é onde eu ensino técnicas avançadas para o homem aprender a ter uma ereção mais forte, ter um melhor controle ejaculatório para chegar lá na hora que quiser, isso de forma 100% natural e voltando a dar o prazer que a sua mulher merece. Para participar é bem simples. É só você clicar nesse link que está aqui fixado no primeiro comentário e fazer a sua matrícula. Agora corre que as vagas são limitadas, hein? E se por algum motivo, quando você clicar nesse link, as vagas já estiverem esgotadas, então você pode usar esse link também para fazer a sua inscrição
na nossa lista de espera, que teremos uma nova turma em breve. Beleza, meus amigos? Então, meu grande abraço para vocês e comente aqui nesse vídeo. Você já dosou seus hormônios tireoidianos? Conta aqui para mim que eu quero saber.